compartilhando aqui a minha tela com vocês, tá? Assim que estiver aparecendo, por favor, avisem aí se o som tá ok, se a tela já está compartilhada, se estão conseguindo ver ela, por favor. Perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal. Bom, vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês, então, a apresentação. E as dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá mandando aí no chat. Ao final da apresentação, eu já, dando tempo, a gente já conversa sobre ela e vai tirando as dúvidas, tá bom? Antes de começar, eu queria deixar aqui registrado meu muito obrigado ao time da Embarcadero por essa importante oportunidade de estar falando com vocês de um assunto que também é muito importante, né? O Muca já falou bastante para a gente aí da parte de upgrade, migração da versão do Delphi, e eu vou trazer para vocês aqui um caso real, né? Muito do que o Muca já falou para a gente, trazendo, contextualizando vocês para um caso real mesmo do que já aconteceu conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou graduado na área de sistemas de informação e pós-graduado em engenharia de software. Eu atuo há mais de 8 anos na área de desenvolvimento e atualmente trabalho como desenvolvedor sênior aqui na Estônia. Tá? E hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre as nossas experiências na migração da versão do Delphi 7 para o Delphi Seattle, certo? Para isso, eu trouxe alguns tópicos aqui para mostrar para vocês. O primeiro deles, quem somos, né? Falar um pouquinho da empresa, o que é a empresa, o que é o sistema, qual o nosso contexto. Na sequência, eu vou estar mostrando ali para vocês os principais motivos que nos fizeram a migrar do Delphi 7 para o Delphi Seattle, o escopo do projeto, né, quais eram os objetivos desse projeto, as fases que foram divididas esse projeto e, por fim, as nossas experiências adquiridas para tentar, de alguma forma, ajudar vocês aí que também têm esse desejo de estar migrando para a versão do Delphi. Um pouquinho da empresa. A Lynx, ela é uma empresa brasileira, especialista em tecnologia para varejo, e a Stone, ela é uma fintech brasileira também, de meios de pagamento, que começou a atuar no mercado em 2012, tá? E hoje já cobre todo o território brasileiro. A Stone, ela faz parte da Stone Core, que possui outras empresas no ecossistema de pagamento do Brasil. Ah, Rafael, mas por que você está falando de Lynx, de Stone? Bem, quando essa migração aconteceu, a empresa ainda era Lynx, mas no final do ano passado, houve a aquisição da Lynx por parte da Stone. Tá? E desde então, somos todos aqui Stone Core. Então, a empresa ela é Stone, mas o sistema, vocês ainda vão notar que ele leva o nome de Lynx por conta dessa incorporação que aconteceu, certo? O sistema, né, como eu mencionei, o nome dele é Lynx Big, também conhecido como Lynx Big Pharma. Tá? É um sistema de gestão para drogarias, que já está há mais de 20 anos no mercado, atendendo drogarias próprias, franqueadas e também associadas. Atualmente, nós temos mais de 3 mil clientes espalhados em todo o Brasil, com cerca de 5 mil lojas já operando com o nosso sistema, tá bom? Agora, entrando na parte dos motivos, né? O que levou a gente a estar indo para a versão, sair do Delphi 7 e para o Delphi Seattle? Primeiro deles, tirar proveito dos novos recursos das versões mais recentes do Windows. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar melhor para vocês. Esse gráfico ele mostra cada linha, ela representa uma versão do Windows para desktop e a sua utilização. Vocês podem ver aqui, ó, em azul mais claro, o Windows 10. Ele, desde o seu início, ele já vem subindo, né? E hoje ele já está com praticamente 80% de uso na versão para desktop. Então é o mesmo que dizer que a cada 4 desktop Windows, 3 são a versão do Windows 10. É um número bem significante. E é uma tendência que a gente vê no mercado, né, dos nossos usuários estarem migrando para a versão mais recente do Windows. E falando do nosso sistema, né, assim como o nosso, ele roda em sua totalidade em desktop Windows, se faz muito importante ter esse sistema mais compatível com a versão do sistema operacional que o nosso usuário está usando de fato, né? Até para tirar proveito dos novos recursos dessas versões mais recentes e também a parte de estética, né? A parte visual está mais semelhante ao que o usuário está acostumado a usar no dia a dia. Tá bom? Então, nisso a gente viu uma oportunidade do Seattle, porque uma grande pegada da versão do Delphi Seattle é justamente o Windows 10. O Delphi Seattle ele é totalmente compatível com a versão do Windows 10. Eu deixei no final ali da apresentação, para quem tiver mais interesse nisso, uma página da Embarcadero falando especificamente das vantagens e novos recursos do Delphi Seattle.
Mas, em resumo, todos os recursos que foram aperfeiçoados e adicionados na VCL do Delphi Seattle, eles tornaram essa ferramenta, essa versão do Delphi, totalmente capaz de apoiar os times de desenvolvedores a deixar o seu sistema num curto espaço de tempo mais próximo das versões mais recentes do Windows. A gente teve vários componentes adicionados nessa própria versão do Seattle, específicos para a API do Windows, a nova API do Windows, o NRT, e também recursos da VCL da questão gráfica próprios do Windows 10. Tá? Então, aqui a gente viu uma oportunidade. Além disso, obter também o melhor suporte ao paralelismo e aos novos recursos visuais. Bom, no nosso sistema é muito comum a gente lidar, e aí talvez outros sistemas, quem está ouvindo também tem essa particularidade, de lidar com rotinas complexas que usam uma carga grande de informação. E para a gente conseguir tirar melhor proveito do hardware dos nossos clientes, é fundamental conseguir utilizar as threads da melhor forma possível. Tá? E desde desde a versão do XE7 do Delphi, já foi lançada pelo embarcadeiro uma nova API de processamento paralelo. E lendo a documentação dela, né, que não estava disponível na versão do XE7, nós vimos ali uma oportunidade de ganhar performance e produtividade na criação e manutenção dessas threads mais complexas, como, por exemplo, a união de múltiplas tarefas, agendamento de tarefas, loops for em várias threads, né? Tudo isso a gente viu ali como benefícios. Quem tem interesse mais por esse assunto, no final tem os links ali para vocês acessarem, tá? E voltando aqui ao tema, um outro motivador foi o recurso visual. Havia um desejo muito forte da nossa gestão que em um curto espaço de tempo a gente conseguisse criar uma nova identidade visual do nosso sistema. Afinal de contas, a gente está falando de um sistema com mais de 20 anos no mercado. Né? Não é tão fácil alocar tempo para esse tipo de coisa. Então, a gente viu ali uma vantagem também, está indo para o Delphi Seattle, de tirar proveito desses novos recursos nativos da ferramenta para contribuir no desenvolvimento dessas novas features que estão relacionadas à parte visual. Né? E não só nativos do Seattle, tá? Porque, como o Muca já falou, quando você faz a atualização da versão do teu Delphi, você precisa também compatibilizar os componentes. Então, na versão mais recente de alguns componentes de terceiros, nós também conseguimos tirar proveito disso para a aplicação das interfaces. Tá? E só para vocês entenderem um pouco o que a gente já fez na versão nova, após a migração, foi feito alguns projetos aqui de alterações gráficas. E para vocês terem um exemplo, essa era a nossa página inicial do nosso sistema antes da remodelagem, e após a remodelagem, a nova interface, nova identidade visual, passou a ter esse ar mais moderno. Né? A gente tem aqui uma interface mais amigável, umas cores melhores, mais atrativas para o nosso usuário. Por exemplo, a gente tem também agora a possibilidade de seleção de temas, onde o usuário seleciona o tema que melhor lhe agrade, e automaticamente os nossos componentes gráficos se readaptam ali à escolha do usuário. Tá? O módulo financeiro, a gente também já está na reta final para liberar essa alteração. Ele tinha esse visual mais antigo, com a nova identidade visual, ele passou a ter essa nova cara, né? Essa nova interface mais atrativa, disposição de gráficos, alterações dos menus, alteração automática da tela com base no tema selecionado pelo usuário. Tá? E por fim, eu queria mostrar aqui também a parte de dashboards, muito com a ajuda do DB Chart, tá? Não é um componente da embarcadeira, mas já vem instalado por padrão, tinha ele no Delphi 7, mas os novos recursos existentes na versão do Seattle possibilitaram a gente criar gráficos melhores e num tempo menor do que seria em comparação ao Delphi 7. E aí ficou possível, então, estar criando esses dashboards aqui que eu estou mostrando para vocês. Um outro motivador é a questão da facilidade de integração com novas tecnologias. Tinha uma diretriz aqui na nossa empresa em que visava algumas ações que, num curto espaço de tempo, a gente ia aumentar a nossa carteira de cliente. E quem entende um pouco do ramo de farma sabe que uma drogaria ela tem hoje um sistema de gestão central e vários sistemas comunicando com esse sistema de gestão, tá? Que a gente chama de integração. E aí vai de integração com PBM, fidelização de cliente e assim por diante. Então, para a gente, cliente novo é sinônimo de nova integração. Tá? E na nossa visão, estar numa ferramenta, numa linguagem com
mais de 13 anos de evolução, que é o Delphi Seattle, em comparação ao Delphi 7, nos deixaria, melhor dizendo, melhor preparado para desenvolver essas novas tecnologias, para se conectar com essas novas tecnologias. Tá? Pessoal, além disso, a gente tem a questão do 64-bit, FireDAC, multi-device. Na verdade, motivos para se migrar não faltam. Cada time, cada empresa vão ter os seus próprios motivadores, mas o ponto-chave que eu queria deixar aqui é que antes de iniciar a migração, que vocês tenham esses motivos traçados e bem descritos. Porque, muito provavelmente, a migração, você vai enfrentar desafios e problemas. E ao enfrentar esses problemas, se você tem bem definido por que você está migrando, fica mais fácil você tomar decisões mais assertivas, certo? Agora, falando um pouquinho aqui do escopo do nosso projeto, tá? O que compôs esse escopo? Bom, basicamente a gente tinha dois objetivos. O primeiro, sair da versão do Delphi 7 e ir para o Delphi Seattle. E o segundo, a inclusão de suporte a novos bancos. Por isso, o tempo de duração da migração do início ao fim foi mais longo, foi de 7 meses, todo esse tempo por conta dos dois objetivos. No decorrer da migração, né, desses 7 meses, nós contamos ali com o apoio de 25 pessoas ao todo. Dentre elas, 3 foram de um time externo, o time da Aquasoft, que nos apoiou muito bem nessa tarefa de migração. Mas essas 25 pessoas, elas não atuaram por todo o tempo do projeto. Tá? Eu vou explicar melhor, mas basicamente a gente teve um time de 3 pessoas de migração, e essas 3 pessoas acompanharam do início ao fim esse projeto. Então a dica aqui fica para que vocês tenham um time específico para migração, porque ficar desalocando a pessoa, colocando ela para fazer outra coisa, depois voltar para a migração, tira o foco e perde a produtividade. Tá? Uma dica que fica aqui da nossa experiência é que vocês tenham um time de migração, mesmo que seja reduzido, mas tenha as pessoas fixas, e aí, dependendo da fase do projeto, vocês podem alocar e remover outras pessoas. Tá bom? Falar um pouquinho da dimensão. O nosso projeto de migração, ele foi dividido, melhor dizendo, ele teve essa dimensão que eu estou exemplificando aqui para vocês. A gente teve ali 65 projetos ao todo migrados, tá? 194 módulos validados, 6.000 arquivos .pes, 2.000 DFMs e 2 milhões de linhas de código migradas. Então, esse foi o contexto nosso, essa foi a nossa dimensão da migração. E, além disso, 23 componentes de terceiros que a gente tinha e precisaram ser atualizados, migrados, para a versão compatível do Seattle. Agora eu vou entrar na parte das fases, tá? Como que a gente dividiu esse projeto? Bom, ele foi dividido em 4 fases. A gente teve ali a fase de estudo, a fase de execução da migração, a validação dos módulos e, por fim, a implantação e homologação da versão final nos nossos clientes. E agora eu vou comentar um pouco mais sobre cada fase. Na fase de estudos, que teve a duração de 3 meses e meio, né, como o Muca havia comentado, né, costuma ser a maior fase, no nosso caso foi de fato, a gente teve ali a duração de 3 meses e meio para essa fase, tá? Foi a maior fase do nosso projeto. E nessa fase nós contamos com 5 profissionais, 3 do time externo e 2 do time interno. Basicamente, nessa fase, foi feita todo o estudo do impacto da migração do Delphi 7 para o Seattle, bem como a compatibilização com os novos bancos. Então, todas as falhas, os problemas foram identificados, resolvidos e documentados nessa fase, certo? E para ficar um pouco mais claro, eu vou citar algumas ações das principais feitas nessa fase. A primeira que aconteceu foi a integração com o time terceiro. Bem, a gente precisava falar a mesma língua para conseguir ter proveito do know-how desse time externo referente à migração. Então, de primeira, né, fizemos ali uma integração com esse time externo, onde foi apresentado o nosso ambiente, o nosso fonte, os nossos principais módulos, para daí em diante a gente conseguir caminhar junto. Tá? Na sequência, houve o estudo e migração dos componentes. Como que isso foi feito? A gente teve uma lista de componentes que faziam parte do nosso ambiente de desenvolvimento, e para cada componente, primeiro, a gente confirmou se de fato ele era utilizado efetivamente no fonte, ou se ele só estava referenciado lá no código-fonte. Depois disso, se o componente ele de fato era utilizado, nós identificamos um componente substituto para ele, e aí poderia ser tanto uma versão mais recente desse componente,
ou um componente nativo do Seattle, ou até mesmo um outro componente de terceiro. Tá? Para cada um, nós fizemos um estudo para verificar qual seria mais vantajoso para a empresa. E depois de encontrar o componente substituto, nós fizemos, então, a instalação desse componente substituto no nosso ambiente e elegemos ali alguns módulos do sistema que tinham maior dependência daquele componente, para, então, fazer os testes de projeto em runtime para pegar as diferenças e erros e, então, tratar esses erros. Tá? Basicamente, foi isso que a gente fez na questão de componente. Eu queria citar um ponto de atenção aqui para vocês, para quem tem esse desejo de migrar, aqueles componentes do teu ambiente que possuem uma ou mais dessas características, reserve um tempo maior para eles. Tá? Quais características são essas? Versão muito desatualizada, muita referência no teu projeto e não ter o código-fonte do componente. Ah, Rafael, mas por que eu tenho que separar um tempo maior para eles? Bom, a questão da versão desatualizada. Se você tem um componente em que a versão é muito desatualizada, você corre um sério risco de existir uma ou mais propriedades nesse teu componente que hoje já não existem mais. Até mesmo no mesmo componente, numa versão mais recente, isso pode acontecer, da propriedade ter sido descontinuada, e às vezes você não tem como fazer um depara explícito para aquela propriedade. E aí você vai levar um tempo maior para migrar aquele componente. Tá? Muita referência no projeto. Bom, se você tem muita dependência daquele componente no teu projeto, muita referência no seu código, uma única falha que você libera na migração para aquele componente pode te causar um impacto muito grande. Então, vale a pena deixar um tempo maior para esse componente. E ter o código-fonte, por experiência própria, ajuda em muito na migração. Porque para cada dificuldade, cada diferença, cada bug que surgir na migração, você podendo olhar o código-fonte, entendendo como funciona, fica mais fácil você lidar com isso. Em contrapartida, se você não tem o código-fonte do teu componente, essa atividade se torna bem complexa. Tá? E para ficar um pouco mais claro, menos abstrato, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o Zeus. O Zeus, a gente utilizava ele no nosso ambiente de desenvolvimento antigo, numa versão muito antiga, uma versão de 2003. A gente saiu do Zeus para ir para o Nidak. Tá? E a gente encontrou vários problemas no Zeus, muito relacionado à versão dele, e um dos problemas eu vou citar aqui para vocês, que é essa linha de baixo, onde vocês podem ver aqui, ó, uma atribuição do valor do field de uma query. Essa linha ela funcionava na versão do Delphi 7 com o Zeus e parou de funcionar na versão do Delphi Seattle com o Nidak. Por quê? Nessa versão antiga do Zeus existia uma propriedade chamada request live. E quando ela estava com o valor true, você podia pegar uma query que estava em estado de consulta e alterar o valor do field dessa query e não gerava nenhuma exceção, seguia o fluxo normal. Se você tenta fazer isso numa versão mais recente do Zeus, de 2006 para cá, ou no nosso caso no Nidak, você tem ali uma exceção do Delphi. O Delphi te fala, ó, meu amigo, você está tentando alterar o valor do field de uma query, mas ela não está nem em inserção e nem em edição. Isso aí está errado. Mas era um comportamento antigo do Zeus, da versão antiga, que antes funcionava. Tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de situação. Uma outra ação feita nessa fase foi algo bem parecido com os componentes, mais relacionados à versão do Delphi. Todas as diferenças que a gente estudou e encontrou entre o Delphi 7 e o Seattle, nessa fase elas foram solucionadas. Tá bom? E um ponto de atenção que eu deixaria aqui é a questão do Unicode. Se você está no Delphi aí numa versão de 2009 para baixo, você vai ter que passar por isso. Mas não fica preocupado, porque existe muita documentação da Embarcadero referente a esse tema. Eu até deixei no final dos slides ali link para isso. Em resumo, o que eu quero citar aqui de atenção é que você dê uma maior atenção para aquelas rotinas do teu sistema que fazem comparação de tamanho de string, dependendo como for essa checagem, você vai ter que mudar, e comunicação com bibliotecas externas, como, por exemplo, DLLs ou até mesmo conexão com web service, aí você pode ter necessidade de mudar alguma coisa, tá bom? Nessa fase, nós fizemos a criação de uma ferramenta que foi muito importante para a gente, que foi a ferramenta Replaces Migração. Essa ferramenta aqui que eu trago para vocês. O intuito dela não era ela ser bonita, tá? Era ser uma ferramenta prática, e nisso ela nos atendeu muito bem. Como que nós desenvolvemos ela? Basicamente, criamos um projeto, e esse projeto, dentro dele, a gente codificou várias condições, e para cada condição havia uma ação a ser feita. Essa ferramenta, ela analisava todo o nosso repositório do código-fonte, e para cada linha de cada arquivo, ela analisava a condição. Se a condição fosse verdadeira, ela fazia
a exclusão, a inserção ou alteração de linhas ou de valores dentro de cada arquivo. Tá? Basicamente, foi isso que ela fazia. Com isso, nós conseguimos, por exemplo, corrigir todas as falhas geradas pela ferramenta Unidac Migration Wizard. Essa ferramenta nos apoiou na migração, ajudou muito, mas gerou várias falhas e bugs no fonte. E o Replace conseguiu resolver todos eles. O Replace também nos apoiou na migração de todos os componentes. Então, a gente teve que pegar cada componente e alterar para funcionar no Seattle. Todas essas adaptações o Replace fez, e também as principais diferenças entre as versões do Delphi também foram realizadas o commit pelo próprio Replace. Para ficar um pouco mais claro, eu trouxe um exemplo que o nosso amigo Muca citou ali já para vocês. Tá? Essa é uma query do nosso fonte mesmo. Do lado esquerdo, vocês podem ver essa query como era no Zeus, nosso componente antigo, e do lado direito, como ficou ela no Unidac. Em amarelo, eu destaquei todas aquelas propriedades que existem nos dois componentes, mas o valor delas é diferente. Em vermelho está destacado todas as linhas ou propriedades que existiam e não poderiam mais existir, e em verde todas aquelas que tinham que ser adicionadas. O Replace, a ferramenta criada por nós, ela já estava preparada por localizar esse tipo de componente no nosso fonte e alterar todas as ocorrências existentes deles. Tá? Então, foi basicamente assim que ela funcionou. A última ação, e uma das principais feitas nessa fase de estudo, foi a sincronização do código-fonte. Tá? Durante todos esses 3 meses e meio, nós não precisamos congelar o nosso calendário de versão. Nós continuamos liberando as versões normalmente durante a fase de estudo. Como que isso foi possível? Bem, a gente criou uma branch a partir da nossa branch principal, que é a branch que recebe as versões de produção, e nessa nossa branch que estava acima dela, foi feito todo o estudo. Mas, nessa fase, não foi feito commit de alteração. Para cada problema ou diferença encontrada, nós entendíamos ela, resolvíamos, documentávamos e, por fim, colocávamos no Replace. A gente codificava para o Replace automatizar aquela correção. Então, quando existia a necessidade de fazer o merge, eu pegava a nossa branch master, levava para a nossa branch da migração, e após fazer o sincronismo, cada desenvolvedor da fase de estudo descartava os fontes, sincronizava o branch local e rodava o Replace. Após isso, apenas com alguns passos manuais, a branch já estava pronta para dar continuidade no estudo. Tá? Foi basicamente assim que a gente seguiu nessa fase. E aí, terminando a fase de estudo, nós iniciamos, então, a fase de execução. Essa fase ela foi curta, tá? Levou o período só de 2 dias, muito por tudo aquilo que a gente fez na fase de estudo. E ela foi composta ali por uma equipe com apenas 2 desenvolvedores. Tá? Aqui, basicamente, fizemos todos os commits relacionados à migração do Delphi e à compatibilização dos novos bancos. Como principais ações feitas nessa fase, aqui sim, houve o congelamento do código-fonte. Houve um acordo entre a gestão do time de P&D e o time de suporte, onde foi acordado que durante a fase de execução e validação, as versões não iriam ser mais liberadas, conforme o calendário. Apenas casos extremos seria feita a liberação de versões emergenciais, e aí a gente ia tratar internamente esse merge. Mas as demais versões ficaram bloqueadas durante essa fase. Tá bom? E aí fizemos, então, a alteração do código-fonte. E para ficar mais claro para vocês, né, como foi feito isso, vejam só o quanto o Replace nos ajudou. Essas 2 imagens que tem do lado direito da tela, elas se referem a 2 commits feitos pela ferramenta de Replace, numa única branch nossa, tá? No único repositório. Esses 2 commits somados, que foram feitos pelo Replace, equivalem a praticamente 4.700 arquivos alterados de uma vez só. É um número bem significativo. Com o apoio do Replace, apenas 2 desenvolvedores, em 6 horas, fizeram toda a migração do código-fonte. Então, todo aquele código que estava compilando no Delphi 7, em 6 horas, passou a compilar no Delphi Seattle com todos os componentes novos e já compatível com os novos bancos. Tá? Foi isso que a gente conseguiu fazer. E após essa fase, nós compilamos um pacote de teste e liberamos, então, para ser feita a validação da versão final. E chegamos, então, na fase de validação. Essa fase ela teve a duração de 2 meses e meio, foi composta por todo o time. Nem todas as pessoas participaram o tempo todo, tá? Mas todas elas, em algum momento, chegaram a apoiar nessa fase de validação. E essa fase, ela basicamente, né, fizemos nela a validação de todos aqueles módulos, a identificação dos bugs e a correção desses bugs. Para fazer isso, nós criamos alguns times. Tá? Criamos 3 times internos aqui,
e cada time ficou responsável por alguns módulos do sistema. E as pessoas elas foram adicionadas nesses times com base no seu conhecimento do sistema, tá? Para ficar mais assertivo essa questão de teste. E cada time ele foi composto, então, por desenvolvedores que, a princípio, estavam alocados para correção de bugs, e caso não tivesse bugs, iriam apoiar nos testes. Os desenvolvedores que ficaram alocados para testar, fazer teste dos módulos, mas se fosse necessário, tivesse muito bugs, eles iriam apoiar momentaneamente na correção de bugs, iriam voltar para os testes, e os testers e os analistas de negócio que apoiaram exclusivamente nas validação dos módulos, tá bom? Principais ações feitas nessa fase. Bom, primeiro, antes de começar a fase de validação, houve uma capacitação. Aquele time que atuou na fase de estudo fez algumas apresentações para os demais integrantes que iriam participar da validação, para deixá-los a par do que foi feito, né? Tanto para apoiar na criação e execução dos casos de teste, quanto para apoiar os desenvolvedores no novo trabalho com o Delphi Seattle, né? Tudo o que a gente tinha de boa prática ali no Seattle foi apresentado nesse momento. E depois da capacitação, iniciou-se, então, a validação de todos os módulos, já na versão compilada com as alterações. Tá? E ponto de atenção que eu quero trazer aqui é para aquelas empresas que possuem um sistema que tem integração com outros sistemas, né, as integrações externas, provavelmente vocês vão ter dados de homologação para conseguir validar e não ter impacto no ambiente de produção. E muitas vezes esses dados eles expiram ou deixam de existir. Então separem um tempo, quem for responsável por essa área, de antes de começar a validação do teu projeto, da tua versão, já correr atrás desses dados. Tá? Porque se você não tem os dados de homologação, você não consegue validar o módulo. E se você não valida o módulo, você não garante a qualidade da tua entrega. Nós conseguimos com antecedência ir atrás dessas informações, mas mesmo assim chegamos no fim da validação e algumas empresas não forneceram os dados a tempo. Tá? Então fica aqui a dica já de correr atrás com bastante antecedência. E eu trouxe esse gráfico para vocês para mostrar qual foi a abrangência dos nossos testes. Tá? 97% daqueles módulos que eu falei lá no início, eles foram concluídos na sua totalidade. Apenas 3% dos módulos elencados não foram concluídos na sua totalidade por conta da ausência dos dados de homologação. Tá? Mas, apesar dessa dificuldade, a abrangência dos testes ela foi muito boa, né? Foi praticamente 100%. Esse gráfico que eu trouxe para vocês, ele exemplifica bem o que foi feito nessa fase de validação. Tá? Esse gráfico ele mostra para a gente, do início ao fim dessa fase de validação, os bugs. Em laranjado, vocês podem ver a quantidade de bugs cadastradas por dia. Em azul, os bugs corrigidos por dia. E em cinza, o número do nosso backlog no final de cada dia. Tá? Vocês podem notar ó, que no primeiro dia houve uma quantidade muito grande de bugs cadastrados. Quase 90 bugs no primeiro dia. Tá? Isso aconteceu por dois fatores. Primeiro, lá na fase de estudo, a gente teve a participação de um QA, mas o tempo alocado efetivamente dele foi menos de 10% do tempo previsto. Né? Por conta de várias situações emergenciais que aconteceram, não foi possível alocar o tempo. Isso pode acontecer com vocês. Mas o impacto foi aqui. A expertise que um QA tem para se testar não se compara a outro tipo de funcionário. Né? Então, muitos dos problemas que o QA poderia ter pego lá na fase de estudo foram encontrados aqui na fase de validação. Mas o segundo motivador, e esse é comum a vários sistemas, pode acontecer com vocês, é o seguinte: uma única falha liberada na tua migração pode gerar 3, 4, 5, 10 bugs diferentes. Tá? E cada bug ele pode acontecer em várias telas, em várias rotinas que utilizam aquela funcionalidade que está com falha. Então é normal que no início dos testes apareça uma quantidade grande de bugs. Mas não precisa se assustar, porque conforme você resolve aquela falha, consequentemente você resolve todos aqueles bugs. Tá? Então a tendência é que no início da validação tenha muitos bugs, mas depois essa curva de backlog venha diminuindo. Tá? Essa é a tendência. E foi o que aconteceu com a gente. Vocês podem notar que no começo aqui, ó, nosso nível de backlog, né, nossa fila estava alta, mas depois de um curto espaço de tempo, nós conseguimos estabilizar essa fila e mantê-la estável. Chegamos, então, no fim da fase de validação, com 0 bugs pendentes para correção. Tá?
e aí acabou a fase de validação e entramos então na última fase do projeto, que foi a fase de implantação e homologação do sistema já nos nossos clientes finais, tá? Essa fase ela teve a duração de 5 semanas. Durante 5 semanas, a versão ficou rodando nos clientes, tá bom? Já no ambiente de produção deles. A gente teve um time que cuidou dessa homologação. Esse time ele foi composto por um programador e um homologador. Tá? E a gente elencou ali, escolheu 104 clientes da nossa carteira, contendo praticamente 200 lojas espalhadas em 18 estados. A gente queria cliente diversificado. A gente analisou cada cliente e escolheu esses 104, e eles não foram pegos de surpresa, tá? Houve uma comunicação para esses clientes, onde eles sabiam que estavam indo com uma versão beta, que era passível de problemas, mas que elas teriam todo um suporte desse time de homologação para identificação e resolução desses problemas, tá bom? Para essa fase de homologação, a nossa gestão ela entendeu, e faz todo sentido, que seria importante ter uma métrica para medir a qualidade desse projeto de migração. Né? E essa métrica ela continha esses dois indicadores. O primeiro, ter até no máximo 5 bugs P0, ou prioridade altíssima, e até 20 bugs P1, ou prioridade alta, encontrada nessa fase de homologação. Tá? O que seriam esses bugs, essa nomenclatura? São basicamente aquelas falhas que causam indisponibilidade de serviço para o cliente. Tá? Então, a gente tinha essa meta que até essa quantidade seria aceitável, dado o tamanho que foi esse projeto de migração. Tá? E aí chegamos, então, na fase de implantação e homologação. A hora que acabou essa fase, nós tivemos aí, ao todo, o reporte de 14 bugs, e aí embaixo está a discriminação de cada tipo de bug. Mas, voltando na questão da nossa meta interna, nós tínhamos ali uma meta de ter até no máximo 5 bugs altíssimos, e tivemos apenas 1, e ter no máximo até 20 bugs altíssimos, e tivemos apenas 4. Além disso, a versão entregue para o cliente, ela já tinha a migração total para o Delphi Seattle e a compatibilização com os novos bancos. Então, galera, do ponto de vista da empresa, esse projeto ele teve sucesso. Tá? Após a homologação da versão, a nossa versão já migrada ficou disponível para toda a carteira, e atualmente nós temos praticamente 100% dos nossos clientes operando normalmente já nessa versão migrada. O ponto de atenção que eu quero deixar para essa fase aqui é que vocês tentam se planejar para fazer o planejamento da homologação e executar ela. Fazer a homologação é muito vantajosa, tá? Tem muitas vantagens. Vou citar duas rapidinho aqui. Primeira, você não pega o teu cliente desprevenido. Ele está ciente que a versão é uma versão beta, que pode ter problema. Então, ele tende a ser mais paciente na identificação de bugs. E segundo, se você tem um time de homologação, o seu problema lá que o cliente pegou, ele chega mais rápido para o teu time analisar, corrigir e liberar no mercado. Tá? Então, vale a pena fazer a homologação. E agora, as considerações finais aqui de tudo, essa nossa migração que a gente fez, eu quero citar alguns dos principais desafios que nós encontramos. Tá? O primeiro, pouco tempo de QA na fase de estudo. Lá naquela fase inicial, a gente tinha um tempo estipulado de QA, não conseguimos nem 10%, e isso impactou lá na frente, na fase de validação. Foi um desafio que a gente teve que superar. Nós conseguimos superar isso com a alocação de mais desenvolvedores para apoiar nas correções dos bugs encontrados, e aí conseguimos superar, então, esse desafio que foi grande para a gente. Segundo, os componentes de terceiro. Lembram aquelas 3 situações que eu citei lá atrás? Componente desatualizado, muita referência no projeto, ou não ter o código-fonte. Isso aqui foi um problema para a gente, foi desafio que a gente teve que superar. Então, vale a pena separar um tempo maior no estudo desses tipos de componente. Outro desafio, modernizar-se e continuar-se no ar. Acho que isso todo mundo vai ter que passar, né? Como que eu migro minha versão do Delphi, uma versão mais recente, sem deixar de entregar a versão para os meus clientes? Bom, a gente conseguiu isso de 2 formas. A primeira foi que lá na fase de estudo, que durou mais tempo, a gente não precisou parar o fonte, continuou liberando as versões através do apoio da ferramenta de replace. E a segunda é que quando precisou pausar, houve um acordo entre a gestão dos times, tá? Para não atrapalhar as métricas internas e o cliente final. E o último desafio que eu quero citar é a quantidade de módulos a serem validados versus o tempo disponível de teste. Isso a gente conseguiu superar com a criação de times. Nós criamos times específicos para testar determinados módulos,
e alocamos as pessoas nos times, em cada time, com base na sua experiência, no seu entendimento daquela área do sistema, tá bom? E as principais ações que eu quero citar, que contribuíram para o sucesso do projeto, a primeira delas, um escopo bem definido. Antes de começar a primeira fase, nós já tínhamos um escopo do projeto, o que seria feito. E esse escopo ele foi seguido até o fim. Nós não tivemos grandes mudanças no decorrer da execução. E isso contribuiu para o sucesso do projeto. Comunicação. Nós tivemos várias reuniões deles, reuniões semanais, entre o time que estava executando a migração, mas também com times externos. O time de suporte, ele já estava sabendo em que fase nós estávamos e como estava o andamento da fase. Tá? Isso foi importante. Criação do Replace. E essa ferramenta foi essencial para a nossa migração. Tá? Duas coisas aqui rapidinho que ela possibilitou. O não congelamento do código-fonte na fase de estudo e uma maior produtividade e assertividade no commit das alterações. Tá? E o último tópico aqui que eu quero citar, uma ação que contribuiu bastante, foi que cada fase que eu citei do projeto, ela teve a criação e manutenção de métricas. E nós ficamos olhando para essas métricas para entender onde nós estávamos, qual era a tendência para onde nós estávamos indo e o que fazer, então, para conseguir cumprir as metas. Né? E esses gráficos ajudaram em muito nas nossas decisões estratégicas para cumprir o cronograma estipulado para o projeto. Tá bom, galera? Espero ter ajudado vocês, tá? Essas foram as minhas considerações sobre esse caso real de migração. Fica aqui os links para quem tem o desejo, né, de acessar mais do que eu já comentei para vocês. Fico aberto agora as dúvidas, rapidinho aí que a gente tem que voltar lá para a reunião principal. E fica aqui também o meu contato, se não conseguir responder alguma dúvida, não der tempo, tá? Meu contato pessoal, o contato da empresa, quem quiser saber mais da Stone, fica à vontade de acessar nossa página. E, por favor, avaliem não só a minha apresentação, mas a dos demais colegas e amigos aí, para que a gente consiga ter uma informação melhor de como foi a apresentação e estar melhorando naquilo que precisar, tá bom? Galera, vou voltar agora, tá, para a nossa conversa aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, fique à vontade, tá? A gente tem alguns minutos ainda. A gente tem 4 minutos até voltar para lá. Se alguém quiser comentar alguma coisa agora, fica à vontade. Alguma coisa que ficou em dúvida do que eu comentei, talvez foi muito rápido. Se falarem, quiser falar de novo, por favor. Como vocês estavam falando no chat, ficou lá para cima. Se tiver alguma coisa aí, alguma dúvida que eu posso mencionar. Tá? Cada migração vai ter as suas particularidades, essa é a verdade, tá? Mas o intuito aqui foi trazer um caso real para vocês, para que alguns dos problemas que a gente teve, vocês já possam de antemão se preparar para eles, tá? E algumas das vantagens que a gente teve em algumas ações feitas sirvam de aprendizado aí para vocês. Mas vale muito a pena, tá? O esforço, ele realmente tem que ter um esforço, o time de engajamento, a migração traz muitas dificuldades, mas vale muito a pena. A gente já está colhendo muitos frutos dessa nossa migração para o Seattle. Então, pensem com carinho nessa migração aí para fazer no sistema de vocês também. Beleza, gente? Nenhuma dúvida? Galera, é isso aí. Vamos voltar lá para o palco principal, então. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Meus contatos estão lá. Quem quiser conhecer mais da empresa, tem um link lá também. Muito obrigado a todos aí.